Graça e paz, irmãos. Parece que realmente, como o irmão Davi falou, acho que Deus foi ministrando um pouquinho em cada um, para praticamente todo mundo falar um pouquinho, meio que interligado. Inclusive, a irmã falou um pouquinho do que também vou falar, que somos embaixadores de Cristo. Palavra de Deus, quem quiser abrir também comigo, o versículo de 2 Coríntios 5:18, ela fala o seguinte: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando o seu pecado, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como Deus por nós rogasse, rogando-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós somos representantes de Deus aqui na Terra. Ele nos escolheu para representar, para falar da salvação para as pessoas que não conhecem. É uma função nossa, levar a mensagem de salvação e de reconciliação às pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Numa versão que eu estava lendo na Bíblia, online, ela fala que para reconciliar os inimigos, para torná-los amigos de Deus. E para ser um embaixador de Cristo, nós temos algumas formas de tornarmos embaixadores. Uma delas é nós temos que ter o bom perfume de Cristo. A palavra 2 Coríntios 2:14 e 15:16, ela fala assim: e a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte, para a morte. Mas para aqueles cheiro de vida, para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Eu fui procurar no dicionário Aurélio, na internet, o que significava idôneo. Às vezes a gente esquece tudo. Então eu fui procurar essa palavra, e a palavra idôneo, ela significa apto, capaz, competente, adequado, conhecimento necessário para tal tarefa moralmente correto. Então, o embaixador de Cristo, somos exortados pelo Senhor a pensar que cheiro nós temos manifestado às pessoas que nos cercam. A gente tem exalado um perfume de vida, de salvação, ou nós temos exalado um mau cheiro para afastar as pessoas da salvação. É isso que a palavra de Deus nos exorta a sermos cristãos, através do nosso viver, manifestar Cristo, refletir Cristo na nossa vida. O outro ponto que eu queria destacar fala sobre ser uma carta viva. 2 Coríntios 2:5 no caso, ele fala assim: vós sois a nossa carta, escrita nos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Nessa parte a gente vê que as pessoas sempre estão de olho na gente. Que testemunho a gente tem mostrado para os outros? Eles veem a gente como uma carta escrita. Deus escreveu nos nossos corações que nós temos que levar a salvação dele, que nós somos salvos. As pessoas veem a gente como sermos umas pessoas diferentes. E nós temos sido essa carta que Deus escreveu nas nossas vidas. A gente tem sido uma carta de salvação, que mostra a mensagem de salvação, ou nós não temos sido essa carta? Isso que Deus nos mostra, nos fala para sermos uma carta que fala de coisas boas. Nós temos que ser umas pessoas íntegras, irrepreensíveis. A palavra irrepreensível quer dizer em que não há o que se repreender, que seja correto e perfeito. A gente tem sido essa carta viva na nossa vida, no nosso dia a dia, nas pessoas que nos cercam, ou a gente não tem sido essa carta viva? E também tem um outro ponto que eu quero destacar, que o cristão ele tem que ser um imitador de Cristo. A gente tem sido esse imitador de Cristo. Em Efésios 5:1, a Bíblia fala: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. A nossa missão é representar a verdade, a salvação.
um embaixador, quando ele é comissionado como representante daquele que enviou, ele chega ele nunca é da sua terra. Ele vai para um outro lugar representar um rei. Então ele vai falar sobre o que o rei quer fazer. Ele tem que ser o reflexo do que o rei é. Então nós temos que ser imitadores de Cristo. Sermos pessoas corretas, sermos pessoas que manejam a palavra de Deus, que sabem ser uma carta viva e levarmos essa reconciliação, levar as pessoas à reconciliação com Cristo. A gente não adianta ser umas pessoas alegres, simpáticas, mas se nós não estamos levando a verdadeira mensagem, que é a reconciliação dos inimigos, dos que não são amigos de Cristo, para amigos de Cristo. Então, a conclusão que eu quero dizer é assim, que o embaixador de Cristo, ele tem que exalar o bom perfume de Cristo, ele tem que ser uma carta viva, e ele tem que ser um imitador de Cristo. O que a gente tem sido na nossa vida, no nosso dia a dia? A gente tem sido imitadores, a gente exala um bom perfume de salvação, a gente tem sido uma carta viva, ou a gente tem sido deixado de lado? A gente não tem mostrado a verdadeira salvação. A gente tem mostrado o quê? O que nosso testemunho tem sido para aqueles que não têm a salvação? E essa é a minha palavra para os irmãos. Eu ia falar um pouquinho mais, mas acho que na hora fugiu um pouco. Mas o desafio que eu deixo para os irmãos é esse. Que carta você tem sido? Que tipo de embaixador você tem sido aqui na terra? Um embaixador que mostra a salvação, que leva a reconciliação a Cristo, ou aquele que leva as pessoas à morte, que afasta da salvação as pessoas? Amém?